Olá, meu povo abençoado, aqui que vos fala sou eu, Tom Black, do canal The Black Drones. Nossos drones são seus olhos. Nego velho, hoje o nego velho vai ficar um pouco ácido, mas ácido na leveza de uma reflexão. Diante da repercussão de vários questionamentos, inclusive de moradores, a população em geral, que vieram se manifestar, que vieram na esperança naquele encontro que aconteceu na última quinta-feira. Então as pessoas foram até a Câmara dos Deputados para poder então receber, né, o Ministério Público ficou até lá para poder escutar a população, escutar a reivindicação da população, escutar toda a dor, todo o sofrimento e de tudo aquilo que a população vem vivendo nesses anos, dia após anos. Mas, para nossa surpresa, que para mim a surpresa não é novidade, eu no fundo do meu coração eu tinha a sensação que ninguém iria aparecer. Isso se tratando de Alvorada. E este é o cenário que eu tenho a noção, e principalmente as pessoas que estavam ali presentes, de como a população é tratada. A população ela é tratada como invisível. Sim, este é o retrato que todas as pessoas, os moradores sentiu, porque estariam ali a oportunidade, mediante de todo o cenário, de toda a degradação, a devastação do que vem acontecendo dentro de Alvorada. Vale lembrar, porque ali seria a grande oportunidade de então explicar para a população, colocar os seus dados, colocar suas informações, mostrar, provar em relatórios ou até mesmo na sua própria defesa, cujo qual eles exercem uma função, exercem um cargo que foi o povo que colocou, foi a população que votou e o titularam nas funções atuais. Vale lembrar que estes indivíduos e etc e tal são os mesmos que a população confiou com seu voto. E como podem virar as costas para a população? E como podem não ficar de frente com as argumentações, as perguntas que até hoje não têm resposta, as colocações, as argumentações que a população quer ouvir de vocês, de tudo aquilo que ocorreu nas enchentes, de tudo que vem acontecendo nas enchentes, de todos os auxílios e das cestas básicas que muitas das vezes elas foram distribuídas de forma não humana, mas de muita humilhação. Então, como podem vocês não querer responder as perguntas que até hoje ficaram no vazio? E isso, eu fico me perguntando, como pode, e para ser mais hilário, em meio a uma reeleição, em meio a muitos querendo ser eleitos, em meio a muitos querendo ficar aonde estão. E eu fico na dúvida, em meio a esse cenário político de reeleição, de candidaturas, eles mesmos não compareceram para ouvir a população, e os que estão no poder e os que estão para ser reeleitos não estiveram ali para ouvir e principalmente responder a pergunta da população. E esses são aqueles que vocês votaram. E vocês são culpados porque vocês colocaram estas pessoas lá. E essas mesmas pessoas vão ser as mesmas que vão estar solicitando e pedindo o seu voto. E qual é a oportunidade que vocês poderiam dar a estas pessoas que por si só viraram as costas, não quiseram ouvir? E eu gostaria de saber também do MP de Alvorada o porquê que não compareceu para ouvir as pessoas, o porquê que não tiveram lá para poder ou não mandaram nenhum representante. Ao meu ver, não houve nenhuma manifestação, nem a desculpa, ou seja, nenhum comunicado, o motivo de não o comparecimento para ouvir as pessoas. E é desta forma que a Alvorada faz com a população. E é dessa forma que a população ela é tratada. Os hospitais de Alvorada, basicamente, você vai até num veterinário, você ainda tem mais recurso do que o hospital de Alvorada.
a situação e a degradação. Hoje, Alvorada, você não pode nascer, porque você não tem um hospital de ponta, e inclusive já teve até os bebês que foram mortos aí no hospital de Alvorada. Você não pode nascer e você não pode morrer porque o cemitério de Alvorada, infelizmente, continua do mesmo jeito que está, né? Então, a gente não pode viver, morrer e nascer. Você não tem um hospital para manter a sua saúde, você também não tem um hospital para resguardar e respaldar a sua saúde, e principalmente se por aventura você venha a falecer, você não tem um cemitério digno para receber as pessoas. Sem contar dos planos de governo, por exemplo, Alvorada não tem um plano para receber as crianças, não tem um plano para receber os jovens, porque as crianças e que eu converso, elas mesmo dizem: eu odeio Alvorada. E de suma importância lembrar, cadê o plano? A gente vê as Olimpíadas, por exemplo, eu estava aqui pensando, assistindo às Olimpíadas. Alvorada não tem um centro olímpico para poder abrigar essas crianças, para poder dar, sim, um norte para essas crianças, para que elas possam ter também um conhecimento esportivo. Não tem. Um conhecimento de um curso técnico gratuito e principalmente também um apoio com os cursinhos gratuitos para concorrer às universidades. Por falar em universidade, Alvorada também não tem uma faculdade pública federal e nunca foi colocada em pauta uma ideia de se colocar uma faculdade dentro de Alvorada. E para piorar, Alvorada não tem shopping. Meus amigos, com quase 260 mil pessoas, Alvorada não tem um shopping. Hotel, motel, também. Então, se Alvorada precisar de receber um empresário das indústrias, de um grande comércio, ele vai ter que ficar hospedado em Porto Alegre, porque Alvorada não tem como você ficar hospedado. E isso é apenas algumas situações que eu estou amenizando. E essas e várias perguntas, sem contar os auxílios que, por sua vez, várias pessoas que não tinham direito receberam, as pessoas que têm direito e também elas não conseguiram receber. E sem contar auxílio aluguel, nunca colocaram em pauta, nunca colocaram também em xeque esta causa e principalmente tentar resolver ou buscar recursos fora. Fora a questão também de relocações, porque as cheias continuam, as pessoas continuam perdendo, e vocês sabem que a situação de cheia é degradante. Sem contar e mencionar daquele documentário que eu fiz, Os Invisíveis de Alvorada, que com as pessoas vivendo em situações absurdas. Então são perguntas e respostas que infelizmente não apareceu ninguém para responder estas perguntas. Por falta de coragem? Por falta de encarar a população, por falta de olhar nos olhos das pessoas e dizer os motivos por não fazer. Afinal de contas, as perguntas seriam: quanto tempo vocês têm de história política? Quantos anos você tem de mandato em Alvorada? Quantos anos que você veio eleito, saiu, se reelegeu novamente? E por que Alvorada continua a mesma coisa? Por que Alvorada não evolui? Porque, dito cujo, nas palavras deles, Alvorada evoluiu. Alvorada conquistou uma grande evolução. Grande evolução? Não. Quantas mães eu vi chorando, quantas crianças agonizando dentro de Alvorada, até usando, sim, é verdade, usando e utilizando sacola plástica como fralda. A quase 3 km e 2 km da prefeitura de Alvorada, por exemplo. Casas, por exemplo, com telhados de plástico e fora as outras degradações psicológicas. Por falar em apoio psicológico, meus amigos, você vai para a fila numa van de atendimento ali, o apoio às famílias de abrigo de cheias, uma van aonde que os próprios funcionários pegando ali as documentações das pessoas, fazendo preenchimento de fichas para o CRAS numa folha de papel. Nem um computador, nem um tablet tinham para poder resguardar e respaldar os dados dessas pessoas. Assim é Alvorada. Assim é a evolução que todos ali se intitulam ser os salvadores da pátria de Alvorada. Os Robin Hoods. Meus amigos, aí vem o dia do voto, o dia da eleição. E aí é onde que vocês têm que ter a vergonha na cara de não colocar os mesmos e as mesmas pessoas. E essas responsabilidades
são de vocês. E vocês que não moram nas cheias, vocês que por acaso, graças a Deus, não tiveram as águas nos seus dedos dos pés, vocês são mais responsáveis, porque no levantamento que eu fiz, a maior parte de números de votos vem das não cheias. E vocês que também recebem águas até o teto, até o gargalo da boca, e continuam votando, tomem vergonha na cara. Vocês têm que tomar vergonha na cara. A Alvorada tem que mudar, a Alvorada precisa de uma mudança radical. E vocês que veem aí a reeleição, vocês que são os pré-candidatos a ser prefeito de Alvorada, vocês sabem o que a Alvorada precisa mudar. O que vocês vão fazer com a confiança que novamente vai ser dada a vocês, porque esta conta ela vai chegar e vai ser cobrada. E vocês que estão diante aí da concorrência eleitoral, cadê os projetos de vocês? Não na fala, na prática. Ainda dá tempo, se organize, coloque equipe, coloque pessoas que queiram mudar a Alvorada, coloque pessoas que tenham capacidade, não só profissional, mas também de uma forma honesta, justa, humana. Aquelas pessoas que realmente vão fazer jus ao seu trabalho em respeito às pessoas, em respeito a mulheres, mães, crianças, pais, enfim, a todos. Não a Alvorada que todo mundo está cansado, enjoado e principalmente muitas pessoas foram embora por não aguentar a Alvorada de sempre e a Alvorada como sempre foi e como sempre está sendo. E vários casos de pessoas que infartaram, que faleceram, sabe por quê? Pelo câncer que a Alvorada construiu. Em saber que estão abandonados e não fizeram nada para poder ajudar essas pessoas. Recapitulando que até muitos servidores, muitas pessoas que são funcionários, sim, fizeram até muitas coisas para ajudar as pessoas. Não vou ser leviano, mas não foi suficiente para salvar as pessoas. Não foi suficiente para trazer a dignidade. Que esta responsabilidade eu coloco na mão de vocês, que poderiam fazer, poderiam lutar, poderiam até ir a Brasília, poderiam até ir ao governo do estado para representar essas pessoas que votaram em vocês, que confiaram em vocês. Mas vocês não fizeram. Na próxima eleição e no próximo mandato, dá tempo. Basta vocês realmente quererem mudar a Alvorada. A pergunta que não quer calar: tem jeito? Tem como? Isso eu deixo para vocês. Siga, compartilhe, @TheBlackDrones. Nossos drones são seus olhos. Fui!